Lembra-se de quando Putin disse que sua operação militar especial na Ucrânia terminaria em 2 semanas. Pois bem, já se passaram 2 anos e meio, e o exército russo não destruiu Kiev, mas foi derrotado por um país com menos da metade do seu tamanho. Para um chamado superpoder mundial, o exército russo parece mais um espetáculo de circo, mal treinado, mal equipado e se rendendo mais rápido do que você consegue dizer guerra relâmpago. Enquanto isso, a Ucrânia recupera territórios como se estivesse em uma maratona de compras, enquanto a Rússia luta com tanques que parecem saídos de um museu. Como a Rússia caiu de uma das forças militares mais poderosas do mundo para essa situação desastrosa? Vamos analisar. Primeiro, precisamos estabelecer um ponto de partida. De acordo com o site Global Firepower, que avalia as forças armadas dos países com base em diversos indicadores, a Rússia ocupa o segundo lugar, logo atrás dos Estados Unidos. Durante décadas, a Rússia manteve-se entre os 5 primeiros, muitas vezes no top 3, graças a fatores como o tamanho das forças armadas, economia e disponibilidade de equipamento militar. Contudo, ao analisarmos os números mais de perto, percebemos que eles não refletem completamente a realidade no campo de batalha. Comecemos pela força de trabalho. A Rússia tem uma população 3 vezes maior que a da Ucrânia, o que sugere um exército maior. De fato, esse é um dos pilares da estratégia russa. Dados do Global Firepower indicam que a Rússia possui cerca de 1,3 milhão de militares em serviço ativo, com cerca de 50 mil nas forças terrestres. No início da invasão, havia aproximadamente 170 mil soldados russos posicionados perto da Ucrânia. Com o tempo, a Rússia aumentou esse número, utilizando grupos mercenários, como o Wagner, contratos militares e recrutamento compulsório. Nos primeiros meses de guerra, a Rússia aumentou significativamente o número de tropas na Ucrânia, chegando a cerca de 300 mil soldados em 2023. Contudo, com grandes perdas ao longo da guerra, esse número não se manteve estável. Estima-se que a Rússia tenha perdido cerca de 645 mil soldados, entre mortos e feridos, nos primeiros 31 meses de conflito. Relatórios indicam que, em alguns períodos, as perdas diárias chegaram a 120 soldados, destacando a pressão sobre o exército russo. A reconstrução das forças armadas tornou-se um grande desafio para Putin. Embora em 2023 a Rússia tenha anunciado contratos militares impressionantes, muitas dessas contratações eram enganosas, envolvendo recrutamento forçado e contratos de curto prazo. Ao mesmo tempo, as mudanças no serviço militar, como o aumento da idade máxima de recrutamento, tentaram compensar a falta de soldados experientes. No entanto, o problema não era apenas a força de trabalho. A falta de treinamento adequado minou gravemente a eficácia do exército russo. Comparado ao sistema americano de treinamento intensivo, os soldados russos frequentemente recebem poucas semanas de instrução antes de serem enviados ao fronte. Além disso, as diferenças de experiência entre os soldados contratados e os conscritos resultaram em unidades mal preparadas para o combate. A falta de equipamentos modernos também contribuiu para o fracasso militar. Os tanques russos, como o T-80 e o T-90, apresentam falhas estruturais significativas. Por exemplo, os sistemas automáticos de carregamento de munição tornam os tanques vulneráveis a explosões fatais. O uso de veículos improvisados e tanques antigos apenas agravou os problemas. A superioridade tecnológica da Ucrânia, alimentada por armas ocidentais avançadas, expôs ainda mais essas fraquezas. Apesar das ameaças de usar armas nucleares, a Rússia perdeu grande parte de sua vantagem estratégica, enquanto a Ucrânia demonstrou resiliência e adaptação no campo de batalha. A falta de moral entre os soldados russos, as perdas humanas massivas e a incapacidade de sustentar uma campanha prolongada colocaram Putin em uma posição cada vez mais desfavorável. A guerra, que deveria ter sido um passeio para a Rússia, tornou-se um embaraço global e uma lição sobre as limitações do poder militar bruto. O aumento da utilização de tanques antigos pela Rússia ocorre, na verdade,
porque são uma das poucas opções viáveis restantes. No início de 2023, estimou-se que a Rússia produzia cerca de 15 tanques T-90 por mês. No entanto, um relatório do Instituto Chatham sugere que essa prática não é sustentável a longo prazo devido à falta de peças modernas para os tanques. Para compensar as perdas de blindados modernos, Putin reativou antigos modelos T-72, T-64 e até T-62 armazenados há anos. O T-72, um clássico da era soviética, é confiável, mesmo sendo um tanque da década de 1970. A Rússia possui cerca de 90 unidades do T-72, que constituem a maioria do seu arsenal. Dados russos indicam que mais de 10 desses tanques já foram perdidos em combate, refletindo o uso de força numérica. Porém, a eficácia deles é limitada contra drones e sistemas antitanque modernos. Tanques mais antigos, como o T-64 e T-62, são meros museus ambulantes, reaproveitados apenas para desviar o fogo inimigo. A Rússia possui cerca de 15 mil tanques, mas apenas 10 mil estão prontos para combate, enquanto o restante precisa de reparos. Nos 31 meses de guerra, a Rússia perdeu cerca de 8 mil tanques, sobrecarregando sua indústria militar. Apesar de consumir 40% de seus estoques de tanques, a Rússia quase não fez progressos significativos contra a Ucrânia nos últimos 18 meses, devido à exploração de falhas no design dos tanques russos. As sanções internacionais dificultaram a produção de peças para reposição, levando a Rússia a usar veículos de apoio à infantaria. Estima-se que o país tenha cerca de 190 unidades desses veículos, mas a maioria é antiga ou obsoleta. Além disso, a falta de soldados treinados para operá-los, um reflexo da rápida substituição de tropas e má formação militar. Comparado às equipes mecanizadas ocidentais, os pelotões russos enfrentam desvantagens. Um pelotão russo tem 3 veículos, enquanto um americano tem 4. Perder 2 veículos deixa o pelotão russo praticamente indefeso. Somado ao estado ultrapassado dos veículos, a capacidade de enfrentar guerras de larga escala é quase nula. Além de veículos blindados, a Rússia enfrenta perdas substanciais em artilharia. Com cerca de 1.450 sistemas de artilharia, já perdeu 1.850 unidades no conflito, superando sua capacidade operacional. Muitos dos equipamentos são da era soviética, como o D-20, e suas munições vêm sendo fornecidas pela Coreia do Norte. A dependência russa em aliados como Coreia do Norte e Irã é evidente. A Coreia do Norte forneceu centenas de milhares de munições para a artilharia, enquanto o Irã entregou drones e mísseis balísticos usados para ataques devastadores. No entanto, a Ucrânia, com sistemas de defesa aérea modernos, como o Patriot, minimizou os danos. No ar, a Rússia possui uma força aérea numerosa, mas ineficaz. Com cerca de 809 caças, incluindo modelos Su-34 e Su-35, enfrenta dificuldades devido às defesas aéreas ucranianas. A doação de caças F-16 à Ucrânia pelos países da OTAN agravou a situação para a Rússia, limitando sua superioridade aérea. No mar, a frota russa no Mar Negro sofreu ataques significativos da Ucrânia, que empregou drones e mísseis de precisão para destruir instalações e embarcações-chave. Como resultado, a Rússia perdeu sua dominância na região, permitindo que a Ucrânia retomasse o comércio marítimo próximo aos níveis pré-guerra.